Oi, gente, então, agora a gente vai encerrar o assunto Revolução Francesa. No nosso último slide, a gente entendeu como a Revolução aconteceu, né? Aquele momento da tomada da Bastilha, no dia 14 de julho de 1979, que é a data que a gente considera como o dia, né, da Revolução Francesa. Só que a gente tem que lembrar que a Revolução Francesa ela é todo um processo. Tanto que o processo revolucionário francês ele acontece durante 10 anos. Então ele vai desde o ano de 1789 até o ano de 1799 com o Napoleão Bonaparte. Então a gente encerra esse processo revolucionário com o Napoleão. Então, quando esse processo revolucionário inicia, a gente vai ter a tomada de dois grupos muito importantes. Os jacobinos, que naquela convenção nacional vão tomar o lado esquerdo, tá? Então, eu coloquei eles no lado esquerdo aqui. Eles são republicanos radicais, ou seja, eles acreditam na ideia de que é necessário ter uma república e não uma monarquia. A grande maioria dos jacobinos são formados por uma baixa burguesia, ou seja, comerciantes, advogados, donos de pequenos negócios, e eles então têm a defesa da república. Do outro lado, do lado direito, dentro da Convenção Nacional, estão os girondinos, que eles são considerados moderados. Por quê? Porque eles fazem uma defesa da monarquia. Eles não querem que continue a monarquia absolutista, como era antes. Eles querem uma constituição para essa monarquia. E é formada, então, pela alta burguesia, que tem um contato com a nobreza. São banqueiros, grandes comerciantes. Então, para eles, seria interessante as coisas permanecerem mais ou menos da maneira que estava, tá? Então, a gente vai ter essa divisão. Essa divisão de esquerda e direita permanece até hoje na política atual, tá? Essa ideia de esquerda ser mais radical e querer mudanças, enquanto a direita, ela não quer tantas mudanças, ela quer mais uma reforma, que as coisas permaneçam ou que as mudanças sejam pequenas, tá? Esses dois grupos, então, vão formar a Convenção Nacional. A convenção era eleita pelo voto, era formada por 749 deputados, a maioria era da burguesia e da alta burguesia, e vai ser a convenção, então, que vai abolir a monarquia. Então, a França deixa de ter uma monarquia. Então, aqui eu coloquei direita, girondinos, burguesia, profissionais liberais, classe média, jacobinos, classe média baixa, proletariados, tá? E aqui a gente vai ter um outro grupo, que é um grupo que é a planície ou pântano, que é o centrão, que não tem muita diferença para eles, tá? Eles vão aonde a onda empurrar. Dentro dessa revolução, né, a gente vai ter a queda do Luís XVI, que era o rei da França. Ele vai ser preso e ele vai ser processado. Então, quando acontece isso, a gente vai ter também esses dois grupos se enfrentando, pois cada um queria que se tomasse uma ação em relação à prisão do Luís XVI. Os jacobinos queriam que ele fosse executado, né, que ele fosse morto, pois ele passou informações sigilosas a países inimigos da França. Os girondinos eram contra a execução do rei, eles achavam que ele sendo preso já era suficiente. Já a população, os mais pobres, eram a favor dos jacobinos, queriam que o rei fosse morto. Então, até nisso a gente vai ter uma divergência entre esses dois grupos. Falando então no rei, num primeiro momento, quando inicia a Revolução, lá em 1789, logo que a monarquia é extinta, né, o Luís XVI tenta fugir em 1791, ele e sua família. Ele foi descoberto e ele é obrigado a retornar. Fazem uma assembleia e, contra a vontade do povo, ele é absolvido, né? O povo queria que ele fosse morto. O Luís XVI foi preso novamente, ele tenta fugir novamente e é comprovado que ele havia fornecido informações sigilosas a países inimigos da França.
Isso vai fazer com que girondinos também, né, não tem mais como segurar, não tem mais como evitar. E o Luís XVI, então, vai ser condenado e executado à guilhotina, que era a forma que os jacobinos faziam as suas execuções durante a Revolução Francesa, em 21 de janeiro de 1793, ou seja, 4 anos mais ou menos depois do início do processo revolucionário francês. A Maria Antonieta, a esposa dele, que a gente viu naquele trailer que eu postei, ela vai ser executada, então, mais ou menos 9 meses depois que ele, do dia 16 de outubro de 1793. A gente vai ter a chamada fase do terror, que é onde acontece, inclusive, a execução do rei. Essa fase do terror, ela acontece de 1792 a 1795. Eu tô vendo em partes com vocês, mas todos esses momentos são entrelaçados entre eles, tá? Ou seja, a execução do rei aconteceu dentro da fase do terror. A fase do terror, então, inicia-se com a fuga do Luís XVI. Os jacobinos, que são os principais agentes políticos desse momento, instituem uma república e passam a governar. E os jacobinos vão criar a chamada Comuna Insurrecional, que era um órgão que controlava os adversários políticos. Aqueles que eram contrários ao governo foram guilhotinados, tá? Então a fase do terror tem esse nome devido à violência e à repressão do período.